uma vez lá para o Oriente Médio, acompanhar, monitorar a operação que Israel faz já há mais de 12 horas na faixa de Gaza, uma intensificação da operação, tanto de bombardeios aéreos como do avanço terrestre também, com tropas, com tanques, com outros armamentos que já resultaram na destruição, segundo Israel, de 150 pontos onde o Hamas tinha concentração de armamento, concentração de gente, bases do Hamas, especialmente no norte do país. Essas são duas imagens que nós estamos mostrando para vocês, Israel e Gaza. Essa imagem mais urbana aqui, com as construções preservadas, prédios um pouco mais altos, imagem de Israel. A outra imagem, a imagem da faixa de Gaza. Notem como a imagem da faixa de Gaza é uma imagem mais nublada, há uma quantidade, uma camada de névoa, de fumaça mais densa, cobrindo que quase a partir do teto ali as construções. Certamente resultado de uma sequência enorme de explosões. Aumentaram os ataques terrestres, ainda não é aquela incursão terrestre, aparentemente não é ainda aquela incursão terrestre, tão, do ponto de vista negativo, aguardada por parte da comunidade internacional. Israel já tinha feito duas, entra, destrói bases do Hamas e volta para Israel, entra, destrói bases do Hamas e volta para Israel. Nesta terceira, a permanência é um pouco mais longa. Segundo as informações que chegam agora da faixa de Gaza, ainda há tropas e equipamentos de Israel na faixa de Gaza desde ontem, final da tarde, começo da noite, horário aqui de Brasília, quando esta terceira etapa, essa terceira operação terrestre começou e com ela, ao mesmo tempo, a intensificação da destruição de postos do Hamas a partir de atentados aéreos. Você está vendo aí na tarja que o número de pessoas, quem não está vendo, está nos acompanhando pelo rádio, eu transmito, o número de pessoas que querem deixar Gaza sobe para 34. São brasileiros e familiares que estão esperando ajuda. O governo brasileiro, Luciana Verdolim, já disse que vai ajudar, já mandou um avião presidencial lá para a Itália, mas o governo brasileiro, assim como qualquer outro país, precisa da autorização de Israel, do Hamas e do Egito, porque é pelo Egito que esse pessoal vai sair de lá quando puder sair. O problema é que agora não há sequer mais contato com eles, porque não há mais sinal de telefone e nem sinal de internet ali na faixa de Gaza. E eles continuam esperando, né, Luciana? E o governo brasileiro também. Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Olha, pelo menos são 2 grupos de brasileiros que estão ali pertinho da fronteira com o Egito, esperando essa autorização para ultrapassar a fronteira. A representação do governo brasileiro ontem havia informado que perdeu totalmente a comunicação com os 2 grupos. Parte dessa comunicação foi restabelecida no fim do dia, mas ainda as informações estão chegando muito a conta-gotas. O que eles atualizaram até o momento é que aumentou o número de pessoas que deve voltar nesse voo da FAB, que assim que for autorizada, que o grupo, né, os 2 grupos cruzem a fronteira, eles devem retornar para o Brasil. Então, nesse momento, são 34 pessoas, sendo 24 brasileiros e 10 palestinos. Desses palestinos, 7 estão em processo de imigração e 3 são parentes de brasileiros que já estão na lista da Embaixada do Brasil já há um certo tempo. Então, o número hoje são 34. O avião que está no Cairo esperando a autorização para pegar os brasileiros, ele tem capacidade para 44 passageiros. Então, existe a possibilidade, inclusive, de aumentar esse número. Dessas 34 pessoas, 18 estão em Rafah, que é uma cidade ao sul de Gaza, que está mais próximo ali da fronteira. Os outros 16 estão em Khan Yunis, cidade também no sul, mas fica um pouco mais distante. São 9 crianças, 5 mulheres e 4 homens em Khan Yunis e 9 crianças, 5 mulheres e 2 homens em Rafah. Vale ressaltar que inicialmente a previsão era de que todos os voos com passageiros saíssem do Cairo, mas já há uma sinalização que foi dada pela representação do Brasil que existe a possibilidade dos aviões com os brasileiros, né, desse avião com os brasileiros, sair de Al Arish, que é uma cidade litorânea
próxima ali à fronteira, que nesse momento só está recebendo ajuda humanitária. Essas conversas estão sendo feitas e assim que os brasileiros cruzarem a fronteira, esse avião da Força Aérea Brasileira, que já está há um certo tempo esperando, vai se deslocar para pegar esse grupo. O governo está fazendo pressão para que os brasileiros sejam liberados, mas pelo menos por enquanto, Colombo, a gente não tem nenhuma sinalização de que essa autorização vai ser dada, levando-se em consideração que tem aí representantes de várias nacionalidades que estão na mesma região cobrando a mesma autorização, né, para cruzar a fronteira. O presidente Lula continua com as conversas internacionais. Ele disse, inclusive, que já está cansado de fazer telefonema e que, pelo menos por enquanto, já pediu a ajuda de todo mundo, mas não teve uma sinalização positiva. Pois é, pelo jeito vai ter de continuar fazendo telefonema e os brasileiros ficam, neste momento, um pouco mais distantes de poderem voltar para cá e o governo de repatriá-los, não é, Lívia? Afinal de contas, não há nenhum indício de aproximação das partes, muito pelo contrário. E para piorar, neste momento não há sequer a possibilidade de entrar em contato com essa gente, com esses 34 brasileiros e com muitas outras pessoas de diversas outras nacionalidades, muitos palestinos, evidentemente. Afinal de contas, desde ontem não há sinal de internet nem de telefone na região, tudo desligado por Israel a partir do momento em que foi tomada a decisão de iniciar uma nova fase do conflito com mais ataques aéreos e com a incursão terrestre também. Tensão na faixa de Gaza, tensão também em Israel, na fronteira com o Líbano. Informações do exército israelense que foram encaminhadas para nós nas últimas horas apontam que naqueles ataques que estão acontecendo dos dois lados, Hezbollah e Israel, houve um ataque fracassado do Hezbollah. Terroristas lançaram alguns mísseis em direção ao território de Israel, mas os mísseis, os foguetes acabaram caindo no território da Síria. Durante a noite, apesar de esses foguetes não terem caído em Israel, houve uma resposta do exército israelense, que também lançou algumas agressões, alguns jatos para destruir infraestruturas militares do Hezbollah no Líbano. Não há registro de mortos nesses ataques mútuos, nessas últimas horas lá na fronteira de Israel com o Líbano, mas a gente segue acompanhando a situação e qualquer nova atualização a gente traz a informação aqui para você. Agora 9h40.